Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, domingo, para mais uma live, um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouquinho vamos ter o culto online. Então, hoje é Dia das Mães aqui em Portugal. Em princípio, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães e que Deus possa abençoar aquelas que são mães, aquelas que não são mães, as avós, as tias e as mães emprestadas como eu. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa ser o vosso socorro bem presente e que Deus possa dar sabedoria para educar os seus filhos, para ensinar o caminho correto que ele deve andar, ok? Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Lucas, fazendo aquela continuação de Lucas. Talvez paramos um pouquinho para interpretar alguma coisa, então com a continuação do capítulo 6 do livro de Lucas. Hoje estamos um pouco mais cedo, porque vamos ter às 10h30 na Igreja Missão, Assembleia de Deus Missão Porto Santo, o culto online, que também você está convidado a assistir. Por isso eu vou fazer a minha live hoje um pouco mais cedo. Então no livro do capítulo 6 de Lucas, diz assim: E sucedeu que no dia de sábado passava Jesus pelas searas e seus discípulos iam colhendo espigas e debulhando com as mãos a comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: Por que estás fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Jesus respondendo disse-lhe: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes, e deles comeu e deu também aos seus companheiros? Também lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui Jesus começa a quebrar uma lei que veio desde lá de Moisés, que não se podia fazer nada no sábado. E naquele dia os discípulos tinham fome, pegaram espigas e comeram. Então ele foi indagado e muitas coisas, muitas perguntas faziam por causa da lei. E Jesus não veio pregar a lei, Jesus veio pregar a graça, mostrando que ele era Senhor de tudo, inclusive Senhor do sábado. Hoje temos algumas religiões que guardam o sábado, outras que guardam o domingo. Eu acho incrível que há cristãos evangélicos, não são cristãos católicos, mas cristãos evangélicos que guardam o domingo. Domingo não é dia de fazer nada. Eu, como trabalho de domingo a domingo, para mim domingo, como eu digo aqui em casa, todo dia para mim é santo. Todo o meu dia é consagrado ao Senhor. Quando eu acordo, eu consagro o meu dia ao Senhor, para que o Senhor me abençoe, para que eu tenha um dia de paz. Então, nós devemos ter o Senhor em nossas vidas todos os dias. Nós devemos prestar culto ao Senhor todos os dias, seja sábado, seja domingo, seja segunda, seja o dia que for. Então, que Jesus estava mostrando para eles que ele era, no versículo 5 diz: Também lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ainda outro sábado, entrou na sinagoga e pôs a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e os fariseus observando-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé, aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. E disse-lhe então Jesus: Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirar a vida? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E assim ele o fez, e a mão foi restituída. Então, Jesus, antes de fazer aquilo que eles queriam acusar, Jesus lhes fez uma pergunta: O que é lícito? Viver ou morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque Jesus era Senhor do sábado. Você que guarda o sábado, eu não estou aqui a criticar ninguém. Tenho muitos amigos que guardam o sábado, tenho verdadeiro respeito por eles, amo-os de verdade, amo muito a igreja adventista, acho que eles têm muito que nos ensinar também. Mas você no sábado come, você no sábado respira, você no sábado anda, Então, eles se encheram de furor, no verso 11, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus.
Gente, eu estou afirmando desde o início do livro de Lucas, Jesus orou sempre. Jesus orou a noite toda. Jesus passava dias orando. Jesus era Deus e ele orava. Nós somos formiguinhas, criaturas pequenas. E muitas vezes não queremos orar. Muitas vezes é difícil para nós tirarmos 5 minutos do nosso dia para orar. Aqui está falando que Jesus retirou-se, foi para o monte, orou a noite toda. Será que é difícil para você orar 1 minuto, 2, 3? Muitas vezes, muitas pessoas me pedem para orar na internet, telefone, clientes. E eu confesso que às vezes ao longo do dia esqueço-me. Chega à noite eu não me lembro dos pedidos, não me lembro como é que foi, como é que não foi. Ou às vezes mesmo que na internet estou resolvendo uma coisa para depois eu orar. E eu senti tristeza porque eu me esquecia disso, né? Então o que eu faço? A partir do momento que a pessoa me pede oração, eu paro 1 segundo, 2 e elevo a Deus a minha oração, Senhor. No final do dia eu lembro daquela pessoa, continuo orando. Então, Jesus orou a noite inteira. Tira 5 minutos, tira 10. Você vai habituando. Dizem que se nós fizermos a mesma coisa 21 vezes, cria-se hábito. Faça 21 dias de oração. Faça o jejum de Daniel. E você vai habituar a jejuar, você vai habituar a orar, você vai passar. Você começa com 1 minuto, depois você vai passar para 2, 3, 4. Há dias que eu começo a orar e se eu não paro, minhas coisas ficam sem fazer, porque a gente ora 1, 2, 3, 4 horas seguidas. São muitas vidas necessitadas, são muitos países necessitados e precisamos estar buscando o Senhor, precisamos estar orando. Se você está nos assistindo, quiser deixar aí uma mensagem, um pedido de oração, ou mesmo um comentário sobre o texto, nos ajudando aqui na interpretação do texto, ou quiser fazer alguma pergunta, pode fazer em offline, por mensagem, que eu vou estar, na medida do possível, ajudando, orando o Senhor por você também. Deixa seu nome, sua família. Hoje é dia das mães, pode deixar o nome da sua mãe aí, que também estaremos orando por ela. Então, depois que Jesus orou a noite toda, amanheceu o dia. Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então, ali foi a escolha dos 12 discípulos, chamado também apóstolos, né? Discípulos é aqueles que seguiam a Jesus, apóstolos é aqueles que faziam o que Jesus fazia. Então, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Então, levantando-se ele os olhos para o céu, seus discípulos dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais e os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e choreis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeia. Então aqui Jesus estava pregando, né? Porque as pessoas estavam vivendo um materialismo excedente, né? O pessoal vivia só daquilo que era
físico, do que era material. Então ele dizia: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, né? Bem-aventurado sois vocês quando choram, quando são odiados, porque vocês estão passando isso por causa do amor que tem a mim, por causa do amor que vocês têm ao Filho de Deus. Mas aqueles que hoje estão cheios, que estão ricos, que estão fartos, que estão alegres, né? Porque essas pessoas não ligavam para aquelas outras pessoas. Então ele estava dizendo: vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade, para saberem o que meus filhos estão passando, né? Então Jesus estava querendo que as pessoas fossem unânimes, que as pessoas ajudassem uns aos outros. É como se Jesus, eu falo que o livro de Lucas, eu estou lendo o livro de Lucas esse mês, porque ele bate tudo com os acontecimentos da epidemia atual, as pessoas se rendendo, pessoas ricas. Eu vejo na televisão pessoas ricas servindo comida aos pobres, eu vejo pessoas da sociedade ali com saquinho levando comida, né? Então Deus tem feito com que as pessoas mudem o seu estado, Deus tem feito com que as pessoas se abaixem, se humilhem e vejam que nós somos igual. O vírus que atacou o rico atacou o pobre, o vírus que atacou o médico atacou também o doente. Então nós somos todos iguais diante de Deus, não há melhor pessoa nem pior pessoa. Os melhores são aqueles que servem, que façam a vontade de Deus. Esse versículo 27 diz assim: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Como é que eu posso amar alguém que me odeia? Como é que eu posso amar alguém que me maltrata? Eu prego muito isso na igreja. A melhor forma de amar alguém é orando por ela. A melhor forma de amar alguém é orando por ela. Quando eu oro por uma pessoa, eu oro com ódio, com rancor. Quando eu oro por alguém que eu não gosto, ou que me maltrata. Amanhã, o que eu vou orar? Eu vou repetir, eu vou virar reza. Então, eu vou procurar mais defeito na pessoa. Aí Senhor, eu estou orando por essa pessoa que ela me bateu, porque ela me roubou. Aí amanhã eu vou orar. Se eu estou orando por aquela pessoa porque ela me falou mal, porque ela me tratou mal. Depois da manhã eu vou orar. Eu já descubro que ela não tem tantos defeitos assim. E aí o que acontece? No terceiro, quarto ou quinto dia que eu estou orando por essa pessoa, eu começo a ver as qualidades dessa pessoa. Então eu já começo a abençoá-la. Eu falo: Senhor, mas ela não é tão mal assim. Ou ela fez isso porque ela teve um passado assim. Então Deus vai mudando o nosso estado. Quando chegar mais ou menos 20, 30 dias que você está orando por essa pessoa, você está amando essa pessoa, você já esqueceu como odeia essa pessoa, e Deus também vai transformando essa pessoa e você vai gostando mais dessas pessoas. Por isso que Jesus aqui no verso 27 do livro do capítulo 6 de Lucas diz assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe outra. E ao que houver tirado a capa, dá-lhe também, e não anega a sua túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclame. Então nós temos que dar, porque a pessoa vai se tornar envergonhado. Olha, eu te tirei esse cachecol, toma minha camisa, talvez você está com muito frio. Deus suprirá o meu frio. Então a pessoa vai se tornar envergonhado. Mas nós não temos que fazer isso para humilhar as pessoas, mas temos que fazer porque Jesus mandou e porque sai do nosso coração, né? E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que mérito há? Também os pecadores o fazem. Quer dizer, alguém me convida para almoçar na casa dele, eu falo: agora eu vou ter que convidar para almoçar na minha casa, por obrigação, porque ele me convidou. Então, o que me adianta? Eu tenho que convidar alguém que não tem comida, alguém que está passando necessidade, ou um irmão que às vezes não está com a esposa e não tem tanto jeito para cozinhar, não é? Então, eu tenho que ajudar aqueles que eu sinto no meu coração, não só aqueles que me fazem bem. Aqueles que me fazem bem é mais do que merecedor que eu faça, mas eu preciso fazer bem a todos, aqueles que eu não conheço, aqueles que realmente precisam, né? No verso 34 do capítulo 6 de Lucas fala assim: e se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto.
Então, muitas vezes nós emprestamos dinheiro a juros, né? Queremos receber mais, emprestamos dinheiro e fala, olha, eu tenho que cobrar e depois a pessoa não paga e eu fico chateada, eu ganho um inimigo, né? Há uma frase lá no Brasil que nós falamos assim, você quer ter um inimigo, empresta-lhe dinheiro. Então eu tenho no meu coração, sempre tive, quero continuar tendo. Quando eu empresto algo a alguém, principalmente se for dinheiro, se eu não puder emprestar, porque eu vou precisar dele daí uma semana, eu digo, olha, eu não posso te emprestar, porque eu vou precisar daqui uma semana, eu tenho, mas eu vou precisar. Agora, se eu não vou precisar, se eu posso emprestar, eu empresto e esqueço. Se a pessoa me pagar, amém. Se a pessoa não me pagar, amém. Deus vai me recompensar. E muitas vezes eu já emprestei dinheiro a pessoas, já fiz algumas coisas e as pessoas não me pagaram. Eu lembro, mas não tem no meu coração isso, porque Deus já me recompensou muito mais. Não me falta nada. Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho amigos. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Então Deus vai te multiplicar. Quando você emprestar alguém, põe no seu coração, eu dei. Se a pessoa te der de volta, você recebe. Se a pessoa não te der, esquece. Não cria mágoa, não cria rancor, porque Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Quando nós emprestamos a alguém dinheiro, né? Você ora com esse dinheiro, para que esse dinheiro multiplique, para que aquela pessoa faça um bom negócio, né? Muitas vezes nós emprestamos e até desejamos mal, falando, tomara que perca. Se ele perder, ele não vai te pagar. Então, quando nós emprestamos dinheiro, ou roupa, ou calçado, ou seja o que for que você empreste a alguém, é como você desce para alguém. E Deus recompensa. Eu tenho tido essa experiência. Deus vai te recompensar muito mais. No verso 36 do capítulo 6 de Lucas diz assim, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Muitas pessoas querem ser perdoadas, mas não sabem liberar o perdão. Eu já falei isso há poucos dias atrás. Muitas vezes nós chegamos até mesmo à frente da igreja, ou perto de um grupo de jovens, ou perto de algum irmão ancião, ou de alguns irmãos mais velhos, e dizem, eu hoje vou pregar, então eu preciso de pregar o dia da ceia. O dia da ceia é fatal, acontece muito isso. Olha, se eu ofendi alguém, se eu maltratei alguém, eu peço que me perdoa. Mas eu sei que eu maltratei alguém, eu sei que eu feri alguém. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar perto dessa pessoa, eu tenho que lembrar do meu pecado. Eu falei, fulano, eu te ofendi aquele dia, eu te tratei mal, eu te dei uma má resposta, ou eu fiz isso, ou eu te roubei, ou eu fiz aquilo, ou eu mexi com o seu filho, ou com a sua filha. Eu quero que você me perdoe. E depois que a pessoa te perdoar, você vai pedir perdão a Deus e vai cear. Então, aqui a palavra fala, perdoai e sede misericordiosos, não julgueis, porque o Senhor não vai te perdoar. Se você não perdoar de coração, o Senhor também não vai te perdoar. Perdoar não é esquecer. Que muitas vezes, eu já esqueci isso, mas fica com aquela mágoa no coração. Não, perdoar é você lembrar e aquilo não te doer na alma, não te doer no coração. Isso é perdoar. Então, nós quando perdoamos alguém, eu lembro, eu até conto com alegria. Falo, olha aquele fulano lá, uma vez ficou me devendo, graças a Deus, Deus me recompensou e tal. Mas eu não tive mágoa, não tenho tristeza, não tenho angústia. Então isso é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e não te causar dor e não te causar mágoa, né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O 38 do capítulo 6 de Lucas. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Eu amo, eu adoro, eu amo esse versículo. Boa medida, recalcada e sacudida. É isso que Deus tem feito na minha vida. Boa medida, recalcada e sacudida. Hoje eu tenho 6 euros no banco. Eu não estou a zero. Eu tenho 6 euros hoje no banco. Eu não estou a zero. E eu sei que Deus vai me fazer prosperar. Amanhã vamos começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar em nome de Jesus.
e Deus vai me abençoar, porque eu leio sempre esse versículo. E se você está passando por problema financeiro, se você está passando por problema de falta de trabalho, de desemprego, de falta de alimento, ou conhece alguém que está passando, leia esse versículo 38 do capítulo 6 de Lucas. Dai e dá-se-vos-á. Dai e e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos serão no regaço, porque com a mesma medida que vos medis, vos medirão. Então, Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem feito isso na vida da igreja. Nós somos aqui praticamente 4 dizimistas. Nós temos um imóvel no nosso nome, nós pagamos prestação ao banco, temos água, luz, internet. E somos 4 dizimistas que ganham salário mínimo. E Deus nunca deixou nos faltar nada. Temos sendo cumpridores com nossas obrigações financeiras. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Eu não sei explicar, mas Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e pode fazer na sua vida. Se você está desempregado, se está faltando alimento, se você quer ajudar alguém, mesmo que você queira ajudar alguém, você pode pedir a Deus bênçãos. É uma coisa que eu faço, é quando eu chego do supermercado, eu oro com o alimento que eu comprei. Quando eu chego da farmácia, eu oro com o medicamento que eu comprei. E Deus vai multiplicando. Muitas vezes chega no final de semana, eu tenho que ir ao supermercado, eu vejo que eu tenho coisa sobrando, eu posso fazer uma cesta básica para oferecer a um amigo, um irmão que está precisando. O meu carro, gente, uma coisa espetacular que está acontecendo. Eu gasto mais ou menos 40 euros de gasolina por mês. Esses dias eu tenho gastado 10 euros de gasolina por mês. É uma coisa, e tem ajudado as pessoas, tem ido levar pessoas, tem ido buscar pessoas. É uma coisa extraordinária. 10 euros de gasolina por mês. Quem faz isso se não for Deus? Ora com a gasolina, entra no seu carro, pôs gasolina, ora com a gasolina. É isso, gente, é criar costume e Deus vai multiplicando. Deus não vai deixar faltar nada. É o versículo 38 do capítulo 6 de Lucas. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vai ser tipo o azeite da viúva. Oh, glória, Deus vai fazer coisas maravilhosas, né? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês o arqueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do outro. Muitas vezes a gente quer ensinar, mas nós precisamos ser ensinados. Lógico que quando nós ensinamos, nós aprendemos. Mas aqui fala do julgamento. Eu estou te julgando por uma coisa que eu faço. E eu falo muito isso na igreja. Eu não posso subir no púlpito e pregar aquilo que eu não faço. Há pouco tempo eu fui ler um texto que eu não tinha condições de ler aquele texto. Eu falei, irmãos, eu não vou ler esse texto, porque nesse momento eu estou passando por essa dificuldade. E Deus tem nos abençoado, irmãos. Então vamos ler. Quando nós lemos, nós pensamos no nosso pecado, nós pensamos no nosso erro e sabemos perdoar também. Então nós não podemos tirar a trave do olho do outro se eu estou com o meu olho tapado. Abra os olhos, enxerga a vida eterna, enxerga aquilo que Deus tem para você, enxerga aquilo que Deus tem melhor. Deus não quer nada de mal para você. Deus quer abençoar sua família, sua casa, seu negócio, seu trabalho, seu vizinho, seu patrão, o seu supermercado, a sua farmácia, tudo, a sua roupa que não estraga. Meu Deus, esses dias eu falei assim, estou precisando de comprar roupa nova, porque a minha roupa não envelhece. Eu uso roupa de 5, 10 anos e está igual. Coisa boa, né? Medida recalcada, sacudida. No verso 43 do capítulo 6 diz assim: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Então, a palavra fala: pelos frutos conhecereis as árvores, pelas suas atitudes nós sabemos quem você é. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro no seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca.
E por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu vos digo? Né? Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, aleluia, glória a Deus, meu Deus, Deus é tudo para mim, mas é desobediente, é desonesto, é ladrão, é profano, é prostituto. Quantas pessoas na igreja temos assim? Irmãos, é hora de olhar para cima, é hora de olhar para o norte, é hora de dizer, Senhor, eu quero ser um espelho, eu quero ser igual a Deus. Mas isso é pecado? Não. Se eu conseguir ser 1% igual a Deus, eu já serei um bom cristão, eu já serei uma boa cristã. Se eu tenho um prato de comida para oferecer, eu ofereço. Irmãos, é tão bom partilhar o pão de cada dia, é tão bom ser bom. É bom ser bom, e às vezes nós fazemos coisas que nós não lembramos. E depois passam uns anos, aquela pessoa vem até você, olha, eu quero te agradecer porque uns anos atrás você fez isso. Não é para o nosso louvor, irmãos, é para o louvor de Deus. Irmãos, e hoje essa palavra é tão maravilhosa, do capítulo 6 de Lucas, essa palavra é tão grandiosa, que vai nos ensinar a amar mais, amai os vossos inimigos, a melhor forma de amar os nossos inimigos, orando por eles. Se você tem alguém que você não gosta, não suporta, pessoas que a gente não suporta, ora que você vai deixar de ver os defeitos dela e vai passar a ver as qualidades dela. No verso 46 do capítulo 6 de Lucas diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e a torrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha, irmãos, vou encerrar com esse texto. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho teremos o culto online. Esperamos você estar conosco. Que Deus possa vos abençoar. Orem pelos seus inimigos. Bendigam seus inimigos. Se vocês quiserem deixar aí um amém. Estou vendo que a minha amiga da Venezuela já deixou. Estou vendo meu amigo Eliseu, a minha amiga da França. Tantos amigos que eu tenho. Graças a Deus, né? Faça o bem. Ore por eles. Não deixe a sua imagem se deturpar. Jesus tem o melhor para você, para sua casa, para sua igreja. Beijo no coração. Jesus te ama, eu também. Que tenhamos um culto abençoado, que tenhamos um dia abençoado, cheio de glória. Paz, Senhor.